Sociedade do Cansaço, Byung-Chul Han. Capítulo 7. Sociedade do Cansaço. O cansaço tem um coração amplo. Maurice Blanchot. A sociedade do cansaço, enquanto uma sociedade ativa, desdobra-se lentamente numa sociedade do doping. Nesse meio tempo, também a expressão negativa doping cerebral é substituída por neuroenhancement, melhoramento cognitivo. O doping possibilita, de certo modo, um desempenho sem desempenho. Todavia, há também cientistas sérios que argumentam que será, de certo modo, irresponsável não utilizar tais substâncias. Um cirurgião que poderia operar de maneira mais concentrada com a ajuda desses neuroenhancer faria menos erros e poderia salvar mais vidas. Também o emprego generalizado de neuroenhancer não representaria nenhum problema. Bastaria observar um critério de justiça e, quiçá, colocando o produto à disposição de todos. Se o doping fosse permitido também no esporte, decairia para uma concorrência farmacêutica. Só a proibição, porém, não impede aquele desenvolvimento pelo qual não só o corpo, mas também o homem como um todo se transforma numa máquina de desempenho, que pode funcionar livre de perturbações e maximizar seu desempenho. O doping não passa de uma consequência dessa evolução, na qual a própria vitalidade, que é constituída por um fenômeno bastante complexo, é reduzida a uma função vital e um desempenho vital. Como contraponto, a sociedade do desempenho e a sociedade ativa geram um cansaço e esgotamento excessivos. Esses estados psíquicos são característicos de um mundo que se tornou pobre em negatividade e que é dominado por um excesso de positividade. Não são reações imunológicas que pressuporiam uma negatividade do outro imunológico. Ao contrário, são causadas por um excesso de positividade. O excesso da elevação do desempenho leva a um infarto da alma. O cansaço da sociedade do desempenho é um cansaço solitário, que atua individualizando e isolando. É um cansaço que Handke, em seu Versuch über die Müdigkeit, ensaio sobre o cansaço, chama de cansaço dividido em dois. Citação. Ambos afastam-se inexoravelmente distantes um do outro. Cada um em seu cansaço extremado, não nosso, mas o meu aqui e o teu lá. Fim da citação. Nota de rodapé. Handke, P. Versuch über die Müdigkeit. Frankfurt, A.M., 1992. Fim da nota de rodapé. Esse cansaço dividido em dois atinge a pessoa com incapacidade de ver a mudez. Só o eu possui a totalidade do campo de visão. Eu não deveria ter lhe dito estou cansado de ti, nem sequer um simples cansado. O que, como um clamor comum, poderia ter nos liberto, talvez, do inferno individual. Esses cansaços consumiram como fogo nossa capacidade de falar à alma. Eles são violência porque destroem qualquer comunidade, qualquer elemento comum, qualquer proximidade, sim, inclusive a própria linguagem. Aquele tipo de cansaço, calado, como teria de permanecer, forçava a violência. Essa, talvez, só se manifestava no olhar que desfigurava o outro. Há um cansaço calado, cego, dividido, Handke contrapõe um cansaço falaz, vidente, reconciliador. O cansaço, enquanto um mais do menos eu, abre um entre, na medida em que afrouxa as presilhas do eu.
Eu não só vejo simplesmente o outro, mas eu próprio sou o outro e o outro torna-se igualmente eu. O entre é um espaço de amizade como indiferença, onde ninguém ou nada domina ou sequer tem o predomínio. No tornar-se menos do eu, desloca-se o peso do ser do eu para o mundo. É um cansaço que confia no mundo. O cansaço eu enquanto o cansaço solitário, é um cansaço sem mundo, destruidor de mundo. Ele abre o eu, torna-o permeável para o mundo. Restabelece a dualidade que foi totalmente destruída no cansaço solitário. A gente vê e é vista, a gente toca e é tocada. Um cansaço pode tornar-se acessível, sim, como plenificação do ser tocado e mesmo do poder tocar. É o único que possibilita um demorar-se, uma estadia. O menos no eu se expressa como um mais para o mundo. O cansaço era meu amigo, eu estava ali de volta no mundo. O cansaço fundamental é tudo menos um estado de esgotamento no qual estaríamos incapacitados de fazer alguma coisa. É apresentado antes como uma capacidade especial. Ele inspira, faz surgir o espírito. A inspiração do cansaço equipara-se ali ao não fazer. Uma ode de Píndaro a um cansado e não a um vencedor. Eu imagino cansado, como a sociedade pentecostal recebe o espírito através do banco. A inspiração do cansaço diz menos o que se deve fazer do que aquilo que pode ser deixado de lado. O cansado habilita o homem para uma serenidade e abandono especial, para um não fazer sereno. Não é um estado onde todos os sentidos estariam extenuados. Desperta, ao contrário, uma visibilidade específica. Assim, Hendrick fala de um cansaço translúcido. Permite o acesso a uma atenção totalmente distinta, acesso àquelas formas longas e lentas que escapam à hiperatenção curta e rápida. O cansaço articula. A confusão usual ganha ritmo através dele no bem-fazer da forma. Forma até onde alcança a vista. Toda e qualquer forma é lenta. Toda e qualquer forma é rodeio. Faz desaparecer a economia da eficiência e da aceleração. Hendrick erige o cansaço profundo, inclusive numa forma de salvação. Sim, numa forma de rejuvenescimento. Traz de volta ao mundo a admiração. O Odisseu cansado ganhou o amor de Nausicaa. O cansaço torna-te tão jovem como jamais estivestes. Nele, no repouso do cansaço, tudo se torna admirável. À mão trabalhadora que agarra, Hendrick contrapõe a mão lúcida, que já não agarra decididamente. Todas as noites aqui em Linares, eu fico olhando para essa infinidade de crianças pequenas que iam ficando cansadas. Já não havia mais nenhuma ânsia, não agarravam mais nada nas mãos, apenas um jogo. O cansaço profundo afrouxa as presilhas da identidade. As coisas pestanejam, cintilam e tremulam em suas margens. Tornam-se mais indeterminadas, mais permeáveis e perdem certo teor de sua decisibilidade. Essa especial indiferença concede-lhes uma aura de amizade. A rija delimitação frente aos outros é suspensa. Em tal cansaço fundamental, a coisa jamais aparece apenas para si, mas sempre junto com outras, e mesmo que possam ser apenas poucas coisas, no fim tudo está junto com tudo.
Esse cansaço cria uma amizade profunda e torna pensável uma comunidade que não precisa de pertença nem de parentesco. Homens e coisas mostram-se unidos através de um e amistoso. Hendrik vê essa comunhão singular, essa comunhão de singularidades pintada numa natureza morta holandesa. Para o tudo em um, eu tenho uma imagem. Aquela natureza morta de flores holandesa do século XVII, onde nos botões de flores realistas estão assentados aqui um besouro, ali um caracol, lá uma abelha, acolá uma borboleta, e embora talvez nenhum deles tenha noção da presença do outro, no meu momento, todos estão junto a todos. O cansaço de Hendrik não é um cansaço do eu, não é o cansaço do eu esgotado. Ele o chama antes cansaço nós. Aqui eu não estou cansado de ti, mas, como diz Hendrik, cansado para ti. Assim, em minha recordação, sentávamos sempre lá fora ao sol da tarde e fruíamos, falando ou calando o cansaço comum. Uma nuvem de cansaço, um cansaço etéreo nos unia então. O cansaço de esgotamento não é um cansaço da potência positiva. Ele nos incapacita de fazer qualquer coisa. O cansaço que inspira é um cansaço da potência negativa, a saber, do não para. Também o sabá, que originalmente significa parar, é um dia do não para, um dia que está livre de todo para isso, para falar com Heidegger, de toda e qualquer cura. Trata-se de um tempo intermédio. Depois de terminar sua criação, Deus chamou ao 7º dia de sagrado. Sagrado, portanto, não é o dia do para isso, mas o dia do não para. Um dia no qual seria possível o uso do inútil. É o dia do cansaço. O tempo intermediário é um tempo sem trabalho, um tempo lúdico que se distingue também do tempo heideggeriano, que no essencial é um tempo de cura e de trabalho. Hendrik descreve esse tempo intermediário como um tempo de paz. O cansaço tem um fator de desarme. No olhar longo e lento do cansado, a decisibilidade cede lugar a uma serenidade. O tempo intermediário é um tempo da indiferença, como amizade. Conto aqui do cansaço na paz, no tempo intermediário. E naquelas horas vigia a paz. O espantoso é que ali, na paz momentânea, o cansaço parecia coatuar, na medida em que seu olhar parecia já amenizar as iniciativas de gestos de violência, de briga, ou também apenas de uma ação hostil. Mitigava? Hendrik projeta uma religião imanente do cansaço. O cansaço fundamental suspende uma individualização egológica, fundando uma comunidade que não precisa de parentesco. Nela desperta um compasso especial que leva a um mútuo acordo, a uma proximidade, a uma vizinhança sem qualquer vínculo familiar ou funcional. Um certo alguém cansado como um outro Orfeu, ao redor do qual se reúnem os animais selvagens que finalmente podem ser co-cansados junto com ele. O cansaço dá o compasso ao indivíduo disperso. Nota de rodapé. Tanto a ética de Kant quanto a de Levinas têm uma estruturação imunológica. Assim, o sujeito moral kantiano exerce a tolerância, que representa uma categoria genuinamente imunológica.
só se tolera a alteridade. A ética kantiana é uma ética da negatividade, que Hegel leva à perfeição com sua teoria do reconhecimento. Levinas, ao contrário, coloca na estaca zero a tolerância imunológica do eu. Assim, o eu é exposto àquela violência que parte do outro e coloca o eu radicalmente em questão. A ênfase do totalmente outro concede à ética de Levinas um cunho imunológico. Fim da nota de rodapé. Aquela sociedade pentecostal que inspira ao não fazer se contrapõe à sociedade ativa. Ele a imagina através do banco cansado. É uma sociedade dos cansados em sentido específico. Se a sociedade pentecostal fosse sinônimo de sociedade futura, a sociedade por vir poderia chamar-se então Sociedade do Cansaço.